Você sabe o que é um surto elétrico? Você sabe que seus bens eletrônicos e eletrodomésticos diariamente correm risco de serem queimados? A Clamper vai te explicar. A corrente elétrica. A corrente elétrica é um fluxo de energia que permite o funcionamento de equipamentos eletroeletrônicos. Se dessemos um grande zoom em um fio condutor de eletricidade, nossa visão seria esta. Em seu funcionamento padrão, a corrente elétrica é representada graficamente desta forma. A tensão elétrica usual é de 127 ou 220 volts. Aqui está a representação gráfica dessas duas voltagens. O surto elétrico. Surto elétrico é um distúrbio cotidiano na rede elétrica que, sem a correta proteção, reduz a vida útil, danifica e queima seus bens eletrônicos e eletrodomésticos. Diariamente, ocorrem sobretensões na rede elétrica que elevam a voltagem para 500, 1000 ou mais de 5000 volts. Esta sobretensão, chamada de surto elétrico, é conduzida, atingindo todos os equipamentos conectados a esta rede. Para facilitar ainda mais a compreensão da corrente elétrica, vamos fazer uma comparação com o batimento cardíaco. Este é um batimento cardíaco em condições normais. Se este paciente for submetido a uma forte emoção, veremos um pico no gráfico. Se for um ataque cardíaco, este gráfico terá uma grande variação e o coração para de funcionar. Assim é com os seus bens eletrônicos e eletrodomésticos. Diariamente, eles sofrem surtos elétricos. Vão se danificando com o tempo. Terão uma vida útil menor ou podem queimar imediatamente, dependendo da intensidade do surto elétrico. Mas de onde vem o surto elétrico? Existem 3 situações que provocam surtos elétricos. Queda de energia. É a perda total de energia elétrica em uma determinada área. Veja a representação gráfica da corrente elétrica em caso de queda de energia. Quando a energia cai e quando retorna, ocorre o surto elétrico. Outra situação que gera surto elétrico e ocorre centenas de vezes por dia é o liga e desliga de máquinas. Imagine um elevador. Toda vez que ele inicia ou para o movimento, ocorre um surto elétrico que é conduzido e chega em todas as tomadas vizinhas que são alimentadas pela mesma rede. Assim como os elevadores, vários equipamentos que funcionam à base de motor elétrico causam surtos na rede elétrica sempre que são ligados e desligados. Alguns exemplos destes equipamentos: máquinas de construção civil, ar-condicionado, máquina de lavar roupa, aspirador de pó. Raio. Outro evento, o mais conhecido de todos, que causa surtos na rede elétrica, é o raio. O raio é uma descarga elétrica de grande intensidade que ocorre entre nuvens ou entre nuvem e solo. Representa perigo para as pessoas, edificações e equipamentos. Em média, de 50 a 100 descargas elétricas acontecem a cada segundo em todo o mundo, a maioria delas nas regiões tropicais, sendo que o país em que ocorre a maior quantidade de raios é o Brasil. O raio pode atingir diretamente a rede elétrica, telefônica, de TV e internet, causando um grande surto que é conduzido com toda a sua potência ao longo das redes transmissoras e, sem a correta proteção, queima os equipamentos eletrônicos ligados na tomada. Quando o raio cai a certa distância da rede elétrica, ele gera um campo magnético que atinge a rede. O surto causado por este campo é conduzido pela rede elétrica a uma distância de até 5 km do local de origem. Em prédio com para-raios, as pessoas e o edifício estão livres dos danos, mas seus bens eletrônicos e eletrodomésticos correm ainda mais perigo. Isso ocorre porque quando o raio é levado para o solo, ele gera uma onda eletromagnética e esta gera surtos elétricos. Quando um surto elétrico causado por um raio acontece, a tensão da rede pode se elevar a mais de 5000 volts. É claro que causa surtos elétricos que, sem a correta proteção, queima instantaneamente os equipamentos. O que não protege. Filtro de linha. Filtros de linha apenas diminuem ruídos causados por interferência, não protege contra surtos elétricos. Para-raio. O para-raio protege pessoas e edificações, não protege equipamentos contra surtos elétricos. Aterramento. O aterramento tem a função de impedir que pessoas tomem choques por curto-circuito nos equipamentos, não protege contra surto elétrico. Estabilizador.
O estabilizador corrige a tensão da rede elétrica, adequando as pequenas variações. Sua atuação implica em correções de pequenas voltagens. Os surtos elétricos causam variações de mais de 5.000 volts. O estabilizador não protege seus equipamentos. Disjuntor. O disjuntor funciona como um interruptor automático que desarma em casos de curto-circuito ou sobrecarga elétrica, evitando que a instalação elétrica pegue fogo. Não protege equipamentos contra surtos elétricos. O clamper, a proteção. O clamper é um DPS, dispositivo de proteção contra surtos elétricos, que de forma rápida e eficiente impede que o surto elétrico atinja seus equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos. O clamper possui tecnologia de ponta que age como um desvio inteligente que percebe a aproximação do surto sendo conduzido pela rede elétrica. Imagine a rede elétrica sendo uma avenida por onde passa a carga elétrica e o surto elétrico como uma carga explosiva. O clamper atua como um guarda da sua rede elétrica que desvia as cargas danificadas, garantindo que só cheguem ao destino as cargas saudáveis. Existem diversos modelos de clamper, cada um atende uma necessidade específica de proteção. VCL Slim. O VCL Slim protege a estrutura elétrica e os equipamentos contra surtos conduzidos pela rede elétrica. Deve ser instalado dentro do quadro elétrico. Protege a estrutura elétrica e os equipamentos contra surtos originados na rede elétrica. O display verde indica se o VCL está em perfeitas condições de proteção.